A paz do Senhor. O rei Davi, ele era um filho bastardo, ele era filho de prostituição, a sua mãe traiu seu pai, a sua mãe concebeu Davi de outro homem. Tem quem acredita que Davi era filho bastardo, filho de prostituta, que sua mãe traiu Jessé, seu pai. Verdade? Mentira? O que é filho bastardo? Filho bastardo é aquele em que sua mãe o concebeu de outro homem que não foi seu pai. Os que acreditam que Davi era filho bastardo usam o Salmo 51, verso 5, que diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Dizem também os que acreditam que Davi era filho bastardo, era porque Davi era ruivo e seu pai e seus irmãos não eram. A Bíblia diz que Davi era ruivo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 e o capítulo 17, versículo 42. A verdade é que a Bíblia não diz que os irmãos de Davi também eram ruivos e também não diz que não eram ruivos. Talvez algum outro irmão de Davi também fosse ruivo, como não também. Davi teve 7 irmãos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Outra alegação daqueles que creem que Davi é filho bastardo é: Davi se envolveu com uma mulher casada. O adultério de sua mãe levou Davi a fazer o mesmo com Batseba. Mas veja bem, quando alguém era filho de prostituição, a Bíblia dizia, como no caso de Jefté. Jefté era filho de prostituta. Juízes capítulo 11, versículo 1. Jesus não era filho biológico de José, e isso a Bíblia deixa bem claro. Alguns judeus acreditavam que Jesus era filho bastardo. João capítulo 8, versículo 41. Eles diziam que Jesus não era filho de José, que Jesus não foi gerado por José. Nisso eles estavam certos. Jesus não era realmente filho biológico de José, e José não foi traído por Maria. Jesus foi concedido pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Só que os judeus não estavam preparados para aquela conversa naquele momento. E para você, irmão Fabiano, qual a sua opinião sobre esse assunto? Davi era filho bastardo ou Davi não era filho bastardo? Para mim, o irmão Fabiano, Davi não é filho bastardo, porque a Bíblia não iria dizer que Davi era filho bastardo se caso ele fosse. Dizer que Davi é filho de prostituição, usando o Salmo 51, verso 5 como base bíblica, que a mãe de Davi traiu seu pai, é dizer aquilo que a Bíblia não diz. O Salmo 51, verso 5 diz que Davi era filho bastardo? Claro que não. Davi estava se referindo à condição pecaminosa de todo homem quando veio a este mundo, e não que era filho de prostituta. O Salmo 51, verso 5 tem a ver com o pecado original, que nasceu com Adão e Eva. Você não encontra em toda a Bíblia nenhum texto dizendo que Davi era filho de prostituição, que Davi era filho bastardo. A Bíblia deixa bem claro que Jessé é o pai de Davi. Jessé gerou Davi. Rute, capítulo 4, versículo 22. Sem sombra de dúvidas e erros, Jessé é o pai biológico de Davi. Literalmente, Jessé era o pai de Davi. Paulo confirma que Davi é filho legítimo de Jessé. Citando Isaías capítulo 11, versículo 1, Paulo disse que Jesus é descendente de Davi, que é descendente de Jessé. Romanos capítulo 15, versículo 12. Mateus e Lucas confirmaram que Davi é filho de Jessé, mas não filho bastardo, filho legítimo. Mateus capítulo 1, versículo 6 e Lucas capítulo 3, versículo 32. Mesmo que somente Davi era ruivo e seus irmãos não eram, continuo crendo que Davi não era filho bastardo. Lembra de Esaú e de Jacó? Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos.
Eles saíram da mesma barriga ao mesmo tempo. Esaú era ruivo e Jacó não. Gênesis capítulo 25, versículo 25. Além de ruivo, Esaú era peludo e Jacó era liso. E aí? Rebeca traiu Isaque? Claro que não. E os gêmeos que não são idênticos? Sua mãe traiu seu pai? Claro que não. Segundo a ciência, o motivo de casos de gêmeos não idênticos é quando a mulher produz dois óvulos separados que são fecundados por dois espermatozoides distintos ao mesmo tempo, formando dois zigotos diferentes. Foi isso que aconteceu com Esaú e Jacó. Um nasceu de um jeito e o outro nasceu de outro jeito. É isso o que acontece com muitos gêmeos também. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Salmos 72, verso 20. E para você, qual a tua opinião sobre o assunto? Davi era filho de Jessé ou Davi não era filho de Jessé? Dá a sua opinião, comenta, se inscreva, dá o like. Amém?